Notícia do nosso Brasil, da nossa política brasileira, essa fase aí de transição aí para o novo presidente da República, o novo governo com Luiz Inácio Lula da Silva. E a notícia que nós destacamos aqui, que eu estou destacando aqui para vocês hoje, é a seguinte, é que a Polícia Federal ela concluiu que Bolsonaro cometeu crime por divulgar informações falsas da pandemia. Lembra que houve a CPI da Covid, então vários crimes foram imputados ao Bolsonaro. Um deles foi exatamente aquela história de espalhar fake news no que diz respeito à Covid, no que diz respeito à vacina. Então, agora a Polícia Federal, nesse finalzinho aí do governo Bolsonaro, conclui que Bolsonaro cometeu crime sim, por divulgar informações falsas da pandemia. O inquérito foi aberto por causa de uma live na qual Bolsonaro associou falsamente o uso de vacinas ao desenvolvimento do vírus da AIDS. Então veja que, como diz que mentira, né, que maldade do Bolsonaro, e não por acaso as ações do Bolsonaro no que diz respeito, né, a falta de ação do Bolsonaro no que diz respeito ao combate à Covid, resultou na morte de mais de 700 mil pessoas, né? 700 mil pessoas. Então, aí é o sério problema, né? Em torno de 700 mil pessoas, na verdade, que poderiam, pelo menos, esse número ser menor, digamos assim, diminuir pelo menos uns 300 a 400 mil, se tivesse tido a atenção necessária, né? A Polícia Federal concluiu a investigação sobre a disseminação por parte de Jair Bolsonaro de informações falsas a respeito da pandemia de Covid-19 e reiterou a acusação de que o ocupante do Palácio do Planalto cometeu o delito de incitação ao crime por estimular as pessoas a não usarem máscaras. A corporação diz ainda que Bolsonaro se recusou a prestar depoimento. O relatório final foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O inquérito foi aberto a pedido da CPI da Covid no Senado por causa de uma live na qual Bolsonaro associou falsamente o uso de vacinas ao desenvolvimento do vírus da AIDS. Em agosto, a PF pediu autorização a Moraes para indicar Bolsonaro e para indiciar Bolsonaro e tomar o seu depoimento, mas segundo a corporação, Moraes não respondeu. A PF também havia intimado a Advocacia Geral da União para ouvir Bolsonaro, mas não houve resposta. Naquela época, a PF já apontava no relatório parcial o delito de incitação ao crime e também uma contravenção penal por provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente no caso da associação da vacina da Covid ao vírus da AIDS. A constatação é mantida no relatório final, com informações do jornal O Globo. Então, somente para a gente lembrar das barbaridades que o Bolsonaro fez durante a pandemia da Covid, principalmente naqueles momentos mais difíceis, né? Ele é negacionista, o uso da cloroquina, um remédio ineficaz no combate à Covid-19, e para completar, a pessoa mais indicada para o acompanhamento no que diz respeito à organização de combate à Covid, que era o ministro na época, né? O ministro na época, que agora eu estou esquecendo o nome dele, né? Ele tirou esse ministro e colocou quem? Colocou um outro ministro que também passou uns 15 dias, né? Que viu que era uma furada, e depois deixou quem? O general Pazuello, que fez as barbaridades que fez, e aí resultou, na verdade, em graves consequências no que diz respeito ao combate à Covid. Então, o número de mortes aumentou. O Bolsonaro chegou ao ponto de esconder, né, de pedir para esconder o número de mortes por Covid. Lembra que foi preciso que as emissoras, a mídia, né, organizasse um grupo aí para divulgar os boletins considerando as secretarias estaduais de saúde, porque o Bolsonaro não queria que divulgasse quantas pessoas estavam morrendo por dia. Ele queria destacar somente a parte
dos que estavam melhorando da Covid. Ou seja, um verdadeiro absurdo. Sem contar que ele foi contra o lockdown, que precisava num primeiro momento, e foi contra o uso de máscara, fez todo tipo de coisa que não prestava, que não podia fazer. E aí, ao final do seu governo agora, finalmente, a APF agora constatou aqui, analisou, constatou aí, que o Bolsonaro concluiu que o Bolsonaro cometeu crime sim por divulgar informações falsas da pandemia. Lembrando que esse é só um dos crimes do Bolsonaro, tem vários outros crimes, por isso que o Bolsonaro não é mentira aí, não é falácia que o Bolsonaro pode ser preso depois de perder o foro privilegiado, de ter o foro privilegiado. A partir de 1º de janeiro ele já não é mais presidente da República, graças a Deus, e graças ao povo brasileiro que escolheu o novo presidente, o presidente Lula. E aí o Bolsonaro terá que pagar pelos absurdos que cometeu. Terá sim que pagar pelos absurdos que cometeu, além de estimular o ódio, além de estimular a população, os fanáticos dele contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, estimular as maiores barbaridades do mundo. Então o Bolsonaro, na verdade, está fugindo do Brasil, porque sabe que pode ser preso. Mas claro que essa história de ser preso aí ainda tem muito pano para as mangas, espero que de fato o Bolsonaro seja punido pelos crimes que ele cometeu à frente da presidência da República, as barbaridades que ele cometeu contra a população brasileira, principalmente no que diz respeito a esse período da pandemia, os graves problemas aí, muita gente morrendo aí por causa da pandemia da Covid, e pelo menos a metade das pessoas que morreram, em torno de 700 mil pessoas morreram de Covid, pelo menos a metade dessas pessoas poderiam estar vivas se não tivesse tanto absurdo provocado pelo ocupante do Palácio do Planalto, que finalmente está deixando a presidência da República, porque os eleitores expulsaram o Bolsonaro, não quer mais conversa com o Bolsonaro, sabendo de todos os absurdos que ele cometeu. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para amigos e amigas, e até o nosso próximo vídeo.